Olá, a história já vai começar. Mas atenção, alguns temas aqui são sensíveis, então o conteúdo do Digital História deve ser ouvido com a supervisão dos seus pais se você for menor de idade. Quer ouvir mais ou tem desejo de anunciar com a gente? É só acessar digitalhistoria.com. E pronto, a história vai começar agora. Meu Senhor Saco de Arroz. Há muito, muito tempo, no Japão, vivia um corajoso guerreiro conhecido por todos como o Meu Senhor Saco de Arroz, ou, como se diz em japonês, Tawara Toda. Mas o nome com o qual ele nasceu não era esse. O nome dele, de verdade, era Fujiwara Hidesato. E agora eu vou te contar a grande história de como foi que ele ganhou o apelido de o Meu Senhor Saco de Arroz. Hidesato sempre estava em busca de aventuras, porque nele havia a natureza de um guerreiro, e um herói não suporta ficar sem fazer nada. Então ele afivelou 2 espadas, pegou em sua mão um enorme arco, muito mais alto do que ele mesmo, e atirou a aljava nas costas. Assim começou uma nova aventura. Hidesato ainda nem tinha ido muito longe quando chegou a uma ponte chamada Seta no Karashi, que abrangia uma extremidade do belíssimo lago Biwa. Ali ele viu, deitado no caminho, um enorme dragão-serpente. O corpo da criatura era tão grande que mais parecia o tronco de um pinheiro e ocupava toda a largura da ponte. Uma enorme pata descansava no parapeito de um dos lados da ponte, enquanto a cauda se pendurava no outro lado. O monstro parecia dormir e, enquanto respirava, dava para se ver fogo e fumaça saindo de suas gigantescas narinas. A princípio, o guerreiro Fujiwara Hidesato ficou preocupado ao ver aquele réptil horrível que se encontrava no caminho. Agora ele precisava decidir se deveria ou voltar por onde veio ou passar por cima do corpo do monstro. Como Hidesato era um homem corajoso, ele deixou todo o medo para lá e avançou sem hesitar. Primeiro, ele pisou nas escamas do dragão. Depois subiu pisoteando as espirais e, sem sequer dar um olhar para trás, o aventureiro seguiu em frente com seu caminho. Hidesato havia dado apenas alguns passos adiante quando ouviu alguém o chamando por trás. Ei, você! Você, ser humano! Ao olhar para trás, Hidesato ficou muito surpreso quando percebeu que o dragão tinha sumido e que, em seu lugar, havia um pequeno homem agachado cerimoniosamente ao chão. Seus cabelos vermelhos passavam por seus ombros e carregavam uma coroa em forma de cabeça de dragão. E seu vestido, verde marinho, era estampado com conchas. Hidesato soube imediatamente que este pequeno homem não era um mortal qualquer e ficou curioso com esse estranho acontecimento. Para onde o dragão foi em tão pouco tempo? Ou será que o monstro se transformou nesse homem? E se for mesmo isso, o que significa essa transformação? Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, o herói se aproximou do homem na ponte. Foi você quem me chamou, senhor? Sim, fui eu, respondeu o pequeno homem. Tem algo que eu preciso pedir a você, viajante. Você acha que poderia conceder um pedido para mim? Olha, contanto que seja algo ao meu alcance, eu o farei, respondeu Hidesato prontamente. Mas primeiro, me diga quem você é. Sou o grande rei dragão do lago e rei do mar. E minha casa fica nessas mesmas águas, logo abaixo dessa mesma ponte na qual falamos agora. E quanto ao que você quer me pedir, o que é? E então o rei dragão apontou para uma montanha na margem oposta do lago. Sabe, eu vivo nesse lago há 200 anos. Primeiro eu vim sozinho. Aqui eu construí uma grande família de crianças e agora netos também.
Mais de alguns anos para cá, eu e minha família vivemos em terror. Uma centopeia monstruosa, um Omokade, invadiu a nossa casa. Noite após noite, desde então, ela vem e carrega para longe alguém da minha família. Ela os devora, você sabe. Eu nunca consigo salvá-los. A criatura é invulnerável. Se continuar assim, viajante, eu não apenas vou perder todos os meus filhos, eu mesmo acabarei entregando a minha própria vida porque eu não aguento mais. É por essa razão, aventureiro, é por essa razão que eu prometi aos meus filhos pedir a ajuda dos seres humanos em desespero. Eu preciso que você mate o meu inimigo mortal, a centopeia Omokade, que vive no horizonte além. Pois eu não consigo encontrar sua fraqueza. Entendo. E eu sou o primeiro ser humano que você encontrou. Não. Eu encontrei centenas de homens. Por muitos anos eu espero na ponte nessa forma desagradável de um dragão serpente, como você viu. Era um teste, percebe? Para poder encontrar alguém que fosse corajoso de verdade. Porque todos os que passaram, que vieram para cá, assim que me viam, fugiam o mais rápido que podiam. E se um homem não tem coragem de ver o perigo, o que é que se vai dizer sobre enfrentar um perigo? Você, meu caro, você foi o primeiro homem que não fugiu. E foi assim que eu soube que você era um homem de grande coragem. Então, agora que você sabe a minha história, eu te pergunto novamente. Você pode me conceder esse pedido? Eu sei que é pedir muito, mas você pode ajudar a enfrentar o meu inimigo, a centopeia gigante. Hidesato sentiu muito pelo Rei Dragão ao ouvir sua história e prontamente prometeu fazer o que pudesse para ajudá-lo. O guerreiro perguntou onde a centopeia vivia para poder atacar a criatura imediatamente. O Rei Dragão respondeu que a casa do monstro ficava na montanha de Mikami, mas que seria melhor esperar no palácio abaixo do lago, pois todas as noites a centopeia descia da montanha para atacar. Então Hidesato foi conduzido ao palácio do Rei Dragão, que ficava debaixo da ponte. As águas do lago se separaram para deixá-los passar, e suas roupas, por mais estranho que isso pareça, nem mesmo pareciam úmidas enquanto eles passavam pela água. Hidesato nunca tinha visto algo tão incrível como o palácio construído em mármore branco sob o lago, o palácio do grande Rei Dragão do Mar. Ele já tinha ouvido falar antes e com frequência do belo lar onde vivia o Rei dos Mares e dos Dragões, no fundo do mar, onde todos os habitantes eram peixes de água salgada. Mas estar lá de verdade, ele mal podia acreditar, bem no coração do Lago Biwa, esse magnífico palácio, onde delicados peixinhos dourados e carpas vermelhas e até trutas prateadas já aguardavam a chegada do Rei Dragão e do corajoso convidado. Hidesato ficou surpreso com a festa que de repente se espalhou por causa da presença dele. Os pratos eram servidos com folhas de lótus e flores cristalizadas, e os hashis eram do ébano mais raro que existia. Assim as horas voaram até a meia-noite, e a música e a dança baniram todos os pensamentos sobre a centopeia gigante e seus perigos. O Rei Dragão estava prestes a brindar a vinda do guerreiro com uma taça de vinho quando, de repente, o palácio foi abalado por um... Era como se um poderoso exército tivesse começado a marchar não muito longe dali. Hidesato e o Rei Dragão se levantaram e correram para a varanda, e o guerreiro viu na montanha oposta duas grandes bolas de fogo incandescentes chegando cada vez mais perto do palácio. O Rei Dragão tremia de raiva e medo. Oh, Omokade! É ela! As duas bolas de fogo são seus olhos.
Ela está vindo! Ela está vindo para os meus filhos! Hidesato, é agora! Agora é hora de atacar! Hidesato olhou para onde seu anfitrião apontava e na penumbra da noite estrelada, atrás das duas bolas de fogo, viu o longo corpo de uma enorme centopeia serpenteando as montanhas, e a luz em seus 30 metros brilhava como lanternas distantes que se deslocam lentamente para a costa. Mesmo diante dessa imagem, Hidesato não sentia medo. Foi então que o guerreiro notou que possuía apenas 3 flechas sobrando em sua aljava. Ele pegou o arco com firmeza e, encaixando uma flecha no entalhe, mirou com cuidado e a deixou voar pelo ar da noite, entre as águas do lago e as estrelas. A flecha atingiu a centopeia bem no meio da cabeça e todos no palácio vibraram. Mas, em vez de penetrar a carne do monstro, a flecha quicou inofensivamente na sua grossa pele e caiu no chão. Hidesato não se desanimou. Ele pegou a segunda flecha, encaixou no entalhe do arco e a soltou no ar. Por mais uma vez, a flecha atingiu o alvo e acertou a centopeia bem no meio da cabeça, apenas para quicar fora e cair de novo ao chão. A centopeia era realmente invulnerável. Quando o Rei Dragão viu que mesmo as flechas deste valente guerreiro eram impotentes para matar a criatura, ele decidiu subir na bancada da varanda e entregar a sua vida para a centopeia. O Rei do Mar então se transformou de novo na sua forma de dragão-serpente e subiu no ar para uma última luta contra a centopeia Umukade. O guerreiro Hidesato viu que agora tinha apenas uma flecha sobrando na aljava, a terceira flecha. E, se dessa vez a tentativa falhasse, ele não teria outras chances. Ele olhou através das águas. O Rei Dragão subia ao encontro da centopeia, que, por sua vez, descia das montanhas além. De onde Hidesato estava, era como se os dois gigantes se movessem lentamente um em direção ao outro. Cada vez mais perto brilhavam as bolas de fogo nos olhos da centopeia gigante, e a luz de seus 30 metros começou a lançar reflexos nas águas paradas do lago. Foi quando, de repente, o guerreiro lembrou de sua infância. Sabe, Hidesato sentia muito medo de centopeias quando era criança. E, para que ele se acalmasse, seu pai o tinha dito que a saliva humana era fatal para as criaturas. Mas a centopeia Umukade não era uma centopeia comum. Ele pensou, não, ela é tão monstruosa que só de pensar nela faria com que alguém se arrastasse de terror. Então, sem pensar demais, Hidesato decidiu arriscar sua última chance. Ele pegou sua terceira e última flecha e molhou sua ponta na boca. Depois, ajustou o entalhe a seu arco, mirou com extremo cuidado mais uma vez e a deixou voar no ar. A flecha penetrou a cabeça da centopeia gigante e atingiu o cérebro da criatura. Com um tremor convulsivo, o corpo serpentino parou de se mover. E a luz ígnea de seus grandes olhos e 30 metros escureceu para um brilho sombrio, como o pôr do sol de um dia tempestuoso, e então caiu na escuridão. Uma grande sombra agora se espalhava pelos céus. O trovão ressoou e o relâmpago brilhou, e o vento rugiu em fúria, e parecia que o mundo todo estava chegando ao seu fim. O Rei Dragão retornou para proteger seus filhos, e todos os presentes também, amedrontados até a morte, pois o palácio balançava como num terremoto. Todos se escondiam enquanto o tremor durava a noite inteira. Mas aí o dia veio e amanheceu lindo e claro. Não havia mais sinais da centopeia gigante em lugar algum.
Todos os habitantes do palácio saíram de seus esconderijos e Hidesato apontou para o lago. Lá, morta, flutuando na água, estava o corpo da centopeia. Quando ele viu isso, o grande rei dragão e dos mares não sabia como agradecer a Hidesato. Toda a família veio correndo e se curvou diante do guerreiro, chamando-o de o mais corajoso guerreiro de todo o Japão. Eles queriam até que o guerreiro ficasse por mais alguns dias no palácio debaixo do lago, mas Hidesato insistiu que ele devia voltar para casa, pois ele havia terminado o que tinha vindo fazer e deveria retornar para outras aventuras. O rei dragão e sua família lamentaram muito que ele fosse embora tão cedo, mas como ele iria de qualquer maneira, imploraram que ele pelo menos aceitasse alguns presentes pequenos, em sinal de gratidão a ele por livrá-los para sempre da centopeia Umukage. Enquanto o guerreiro se levantava para ir embora, um grupo de peixes foi de repente transformado num séquito de homens, todos vestindo mantos cerimoniais e coroas de dragão na cabeça para mostrar a quem quer que fosse que esses homens eram servos do grande rei dragão dos mares. E os presentes que eles carregavam eram os seguintes. Primeiro, um grande sino de bronze. Em segundo lugar, um único saco de arroz. Em terceiro, um rolo de seda. Em quarto lugar, uma panela. E em quinto lugar, um sino comum. Hidesato não queria aceitar todos esses presentes, mas como o rei dragão insistia, o guerreiro não conseguiu recusar. O próprio rei dragão acompanhou o guerreiro até a ponte antes que ele se fosse, e depois se despediu de Hidesato com muitas reverências e bons desejos para o futuro, deixando a procissão de servos para acompanhar o herói à sua terra junto com os presentes. Quando a vila onde ele morava o viu chegando finalmente no dia seguinte e com um grupo de homens que carregavam presentes e estandartes, todos se perguntaram o que aquilo significava. Assim que os criados do grande rei dragão colocaram os presentes no chão, todos eles se transformaram em dragões de água e voaram para as nuvens além. Hidesato então não teve escolha a não ser contar para todos da cidade a aventura que tinha acabado de viver. O herói acabou descobrindo também que os presentes dados pelo muito grato rei dragão eram de poder mágico. Hidesato primeiro entregou o sino ao templo budista mais próximo, onde ele ficaria pendurado para tocar a hora do dia para toda a vizinhança ao redor. O saco de arroz que ele tinha recebido, por mais arroz que fosse tirado dele todos os dias, para todas as refeições do cavaleiro e de toda a sua família, nunca acabava. Ele tinha arroz infinito. O rolo de seda também nunca ficava mais curto, mesmo que peças cada vez mais longas fossem cortadas dele para fazer ao guerreiro uma roupa nova de ano novo todos os anos. A panela de cozinha era maravilhosa também, porque não importava o que nela fosse colocado, ela cozinhava deliciosamente o que quer que fosse sem qualquer necessidade de se fazer fogo. A história de como Hidesato não precisava mais gastar nenhum dinheiro com seda, fogueiras ou arroz se espalhou por todo o Japão. E foi assim que Fujiwara Hidesato, o corajoso guerreiro que salvou o grande rei dragão do mar contra a centopeia gigante, passou a ser chamado de o meu senhor saco de arroz. Adaptado, narrado e editado por Leonardo Biggio. O texto e o áudio dessa história estão disponíveis para download gratuito no site Digistoria, sua editora digital gratuita. Quer ouvir mais ou tem desejo de anunciar com a gente? Acesse digitalhistoria.com. Obrigado e até a próxima!